Meus amigos, como funciona a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos efetivamente apresentar é como a inteligência artificial, seus softwares e seus algoritmos inteligentes funcionam, bem como as vantagens e desvantagens de sua utilização. A inteligência artificial é uma tecnologia computacional, com um conjunto de tecnologias como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizado, cujo objetivo é imitar capacidades mentais humanas, tais como raciocínio, percepção de ambiente e capacidade de tomada de decisão. A tecnologia é desenvolvida com o intuito de que máquinas possam resolver uma série de problemas, abordando desde a grande complexidade de gestões governamentais e da indústria, as tarefas do cotidiano do homem e mulher modernos. Para isso, a inteligência artificial utiliza uma sofisticada tecnologia de aprendizado, permitindo que ela aprenda com um grande conjunto de dados e atue por conta própria. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas que possam operar com o mesmo nível de capacidade cognitiva dos humanos, ou até superá-lo. Nos últimos anos, a inteligência artificial emergiu como uma força transformadora em vários setores, revolucionando a forma como as empresas conduzem seus negócios. A inteligência artificial, meus amigos, está baseada em 3 tecnologias. A primeira tecnologia diz respeito ao machine learning, ou aprendizado de máquina, que é uma aplicação da inteligência artificial que fornece ao computador a capacidade de aprender e melhorar automaticamente com sua própria experiência. O aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de softwares que podem acessar dados e usá-los para aprender com eles. O processo de aprendizagem começa com a observação de dados, de modo a procurar padrões estatísticos e tomar boas decisões com base nos exemplos fornecidos. Desta forma, o objetivo principal é fazer com que os computadores aprendam automaticamente, sem intervenção humana. Então, essa é a primeira tecnologia envolvida na inteligência artificial. A segunda tecnologia diz respeito ao Deep Learning, ou aprendizado profundo, que é um subconjunto do aprendizado de máquina, sendo essencialmente uma rede neural com 3 ou mais camadas. Essas redes neurais tentam simular o comportamento do cérebro humano, embora longe de corresponder à sua capacidade, permitindo que a máquina aprenda com abundância de dados. Apesar de uma rede neural com uma única camada ainda possa fazer previsões aproximadas, camadas ocultas adicionais podem ajudar a otimizar e refinar a previsão. O aprendizado profundo conduz muitos aplicativos e serviços de inteligência artificial que melhoram a automação, realizando tarefas analíticas e físicas sem intervenção humana. A tecnologia de aprendizagem profunda
ou seja, o Deep Learning, está por trás de produtos e serviços diários, como assistentes digitais, controles remotos de TV, habilitados por voz e detecção de fraude de cartão de crédito, bem como tecnologias emergentes, como, por exemplo, os carros autônomos, que utilizam o chamado Deep Learning, o aprendizado profundo. A terceira tecnologia diz respeito ao processamento de linguagem natural, que é o PLN, que é um ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. A PLN, ou seja, o processamento de linguagem natural, se baseia em muitas disciplinas, incluindo ciência da computação e linguística computacional, em sua busca por preencher a lacuna entre a comunicação humana e a compreensão do computador. Um fato que é importante destacar, meus amigos, é que os algoritmos são a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com a maior quantidade de dados possível. Quanto maior a quantidade de dados você alimentar um sistema de artificial, um sistema de inteligência artificial, melhor será. Então, como já disse, os algoritmos são a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com a maior quantidade de dados possível, como referências, para que possam aprender melhor. Trata-se de uma ferramenta que mapeia as decisões dentro de um sistema e suas possíveis consequências. Os algoritmos inteligentes possuem a capacidade e o processo de filtrar ordem e estrutura. Assim, apresentam de forma autônoma conteúdos que podem, de acordo com as regras dos algoritmos, ter mais ou menos influência, excluindo outras possíveis informações. De maneira geral, um algoritmo compreende uma sequência finita de ações executáveis, ou seja, passos, para resolver um problema. Ou, no caso mais comum, em ciência da computação, executar uma tarefa. O algoritmo em si não é um programa, não é o programa, mas a sequência de ações e condições que devem ser obedecidas para que o problema seja resolvido. Os algoritmos são sequências finitas de instruções utilizadas a fim de resolver um problema. Por exemplo, quando alguém acessa um site, os algoritmos definem o caminho para a correta abertura da página. Quando alguém interage com o link, outros algoritmos são acionados indicando o que fazer. Os algoritmos são produzidos por profissionais especializados, conhecidos como desenvolvedores. Os algoritmos são escritos em uma linguagem de programação específica, que faz com que a máquina obedeça aos comandos. É como se os desenvolvedores fossem especializados na língua dos computadores, escrevendo instruções de como eles devem atuar. Todas essas atividades da internet, por exemplo, são mediadas por algoritmos. Quando alguém clica em um link, há um algoritmo específico que recebe aquele clique, faz um processamento para resolver esta tarefa e a soluciona, redirecionando-o a uma página. Toda a vida digital envolve essas sequências lógicas a fim de resolver problemas escritas por desenvolvedores. Há 4 tipos de representação mais comum dos algoritmos. A primeira é a descrição narrativa. A segunda é o fluxograma. A terceira é o pseudocódigo. A quarta é a linguagem de programação. Então, repetindo. Então, são 4 tipos de representação comum dos algoritmos. A primeira, a descrição narrativa. Segundo, o fluxograma. Terceiro, o pseudocódigo.
E quarta, a linguagem de programação. Na descrição narrativa, o algoritmo é representado textualmente, elencando a sequência de instruções, a fim de resolver um problema. Isto é, a pessoa escreve com suas próprias palavras a orientação que pretende dar para resolver o problema. A principal desvantagem desse tipo de representação de algoritmo é a presença de ambiguidades e ruídos de comunicação. O texto pode ser interpretado de maneiras diferentes, dificultando a resolução do problema. A outra forma de representar um algoritmo é o fluxograma, quando são utilizados recursos gráficos, como formas geométricas e setas e texto, para representar as etapas de resolução de um problema. Quanto ao pseudocódigo, é a forma de representar o algoritmo que mais se aproxima das linguagens de programação. Por meio dele se escreve o algoritmo seguindo uma série de regras de linguagem pré-estabelecidas. E, finalmente, a linguagem de programação apresenta a solução para um problema baseado na descrição narrativa, no fluxograma ou no pseudocódigo, para aplicá-lo em um software. É importante observar que, diferentemente do algoritmo, que é um tipo de processo, procedimento ou conjunto de regras que deve ser seguido para resolver qualquer tipo de cálculo, ou seja, instruções passo a passo que definem como o trabalho deve ser executado a fim de obter o resultado desejado, o software é um tipo de sistema que permite ao usuário interagir com o computador e dar instruções ao computador para executar tarefas específicas, bem como controlar o funcionamento do hardware e suas operações. Importante observar que o software é o programa e o hardware é o equipamento físico. Software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. Software é o termo usado para descrever programas, apps, scripts, macros e instruções de código embarcado diretamente, o firmware, de modo a ditar o que uma máquina deve fazer. Todo programa de computador, celular, tablet, smart TV, console de videogame, set-top box e etc., é um software, seja ele um editor de textos, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um app de streaming, etc. Há 3 categorias de software que vamos descrever a seguir. Primeiro, nós temos o software de programação, que são as ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos softwares e programas. Usam diferentes linguagens de programação, como C, Java, Python, Swift, etc. E abrigam compiladores, intérpretes e depuradores. Por exemplo, os editores de texto, embora sejam softwares de aplicação, também são softwares de programação, pois podem ser usados para escrever código. Software de sistema são os programas encarregados de fazer a comunicação entre o computador, que só entende a linguagem de máquina, e o usuário, sendo a base em que outros softwares, como os de aplicação e os de programação, irão rodar. Ou seja, são plataformas para fazer funcionar outros softwares. Os sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux, iOS, Android, por exemplo, são softwares de sistema. Firmwares, software de automação industrial, e motores
gráficos de jogos também são exemplos de software de sistema. Quanto ao software de aplicação, são programas como players de vídeo e música, jogos, editores de textos, calculadoras, navegadores, apps de redes sociais e etc. Um software de aplicação tem como função executar tarefas das mais diversas, que podem ser de uso individual ou até mesmo global, o que pede que eles sejam mais robustos e seguros. Em alguns casos, softwares de aplicação podem assumir o papel de sistemas operacionais, como o Chrome OS, onde o navegador é um software de sistema e de aplicação. Portanto, o que nós apresentamos foram as 3 categorias de software que são utilizados. Temos o software de programação, o software de sistema e o software de aplicação. Como vimos, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos lógicos e estruturados a fim de resolver um problema. Além de ter o passo a passo da solução do problema bem definido, é preciso estar por dentro da sintaxe da linguagem de programação utilizada, sabendo como expressar seu algoritmo por meio dela. E aí eu faço a pergunta: como se faz um algoritmo? Sua estrutura tem 3 propriedades. Primeiro, ele tem uma entrada, quando os dados são fornecidos pelo usuário à máquina. Por exemplo, o que é digitado ou selecionado pelo mouse. Tem outra propriedade, tem a propriedade de processamento, que é o passo a passo para realizar o processamento de dados. E temos também a saída, em que os dados são processados e o problema é resolvido. Então, são 3 propriedades no algoritmo. Tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. Na entrada são fornecidos os dados, tem um estágio de processamento desses dados e tem a saída, onde os dados processados são processados e os resultados são apresentados com o problema resolvido. Fazer um algoritmo nada mais é do que estruturar este passo a passo para a resolução do problema, utilizando, por exemplo, um fluxograma ou pseudocódigo. Os algoritmos de computadores envolvem esta mesma estrutura, mas as instruções são passadas para uma máquina, com o objetivo de que ela execute uma tarefa. São escritos em uma linguagem de programação específica. Os passos necessários à construção de qualquer algoritmo são os seguintes. Primeiro, analisar o problema. Segundo, identificar quais são as entradas de dados, quais são os dados de entrada do sistema de processamento. Terceiro, determinar as transformações que devem ser feitas pelo algoritmo, ou seja, na fase de processamento de dados. Identificar as saídas, a solução do problema. E construir o algoritmo com o uso do fluxograma. Então, são esses os passos necessários à construção de qualquer algoritmo. Analisar o problema, identificar as entradas de dados, determinar as transformações que devem ser feitas pelo algoritmo, na fase de processamento, identificar as saídas com a solução do problema e construir o algoritmo com o uso do fluxograma. Os algoritmos, meus amigos, trazem 3 vantagens que vamos descrever. Primeiro, automação. Segundo, curadoria. Terceiro, novas tecnologias. A primeira vantagem do uso dos algoritmos é a automação de tarefas. Os algoritmos podem analisar um grande volume de dados em um tempo menor do que uma pessoa faria, por exemplo. Assim, aumenta a eficiência das atividades. Todos os softwares de computadores são compostos por algoritmos. Observe bem para isso. É aí que estabelece a relação entre
algoritmo e software. Todo software, ele é composto por algoritmos. Na internet, tudo os envolve também. Utilizados em redes sociais, os algoritmos fazem uma espécie de curadoria. Sabe bem o que é a curadoria? Recomenda conteúdos que a pessoa provavelmente vai curtir, porque leva em consideração uma série de aspectos, como o perfil de curtidas da pessoa, o tipo de posts que a pessoa visualiza, suas buscas, entre outros. A evolução dos algoritmos permite também o surgimento de novas tecnologias, como os smartphones. Foi produto do desenvolvimento dos algoritmos. As TVs inteligentes, ou seja, Smart TVs, novos aplicativos e sistemas operacionais. Com novas possibilidades de comandos, os algoritmos ficam mais aprimorados e, por consequência, novas possibilidades de uso são desenvolvidas. Aplicativos de transporte, de delivery, serviços de streaming e recomendação de filmes e músicas são proporcionados por sistemas que funcionam à base de algoritmos. Os algoritmos são, portanto, meus amigos, a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com a maior quantidade de dados possível. Isso é importante observar, meus amigos. Se nós queremos dispor de um sistema de inteligência artificial poderoso, nós temos que alimentá-lo com a maior quantidade de dados possíveis, como referências para que possam aprender melhor. Porque o processo de aprendizagem da máquina depende da quantidade de dados que ele processa. São inúmeras as vantagens do uso da inteligência artificial. A primeira é a redução do erro humano. Segundo, assume riscos em vez dos seres humanos. Terceiro, disponibilidade de uso, 24 horas em 7 dias. Quarto, ajuda em trabalhos repetitivos. Quinto, oferece assistência digital. Sexto, proporciona decisões mais rápidas. Sétimo, proporciona aplicações diárias. E oitavo, proporciona o impulsionamento de inovações. A inteligência artificial promove a redução do erro humano porque os computadores não cometem esses erros se forem programados corretamente. Com a inteligência artificial, as decisões são tomadas a partir de informações previamente coletadas, aplicando um determinado conjunto de algoritmos. Assim, os erros são reduzidos e a hipótese de atingir exatidão com um grau maior de precisão é uma possibilidade alcançável. A inteligência artificial assume também riscos em vez dos seres humanos. Esta é uma das maiores vantagens da inteligência artificial, porque nós podemos superar muitas limitações de riscos que envolvam vidas humanas, desenvolvendo, por exemplo, um robô com inteligência artificial, que pode fazer coisas arriscadas para nós. Dentre as possibilidades, nós temos, por exemplo, ir a Marte. Ao invés de enviar astronautas a Marte numa primeira viagem, é importante que inicialmente se envie um robô a Marte, evitando o risco de vidas humanas. Outra é desarmar uma bomba. Já há casos em que se utiliza a inteligência artificial para desarmar bombas, sobretudo nos teatros de guerra. Explorar as partes mais profundas dos oceanos, porque nas partes mais profundas dos oceanos a pressão é tão grande que os seres humanos não teriam condições de realizar essa tarefa. Já os robôs com inteligência artificial podem realizá-la. Minerar carvão e petróleo também é outra atividade que a inteligência artificial pode proporcionar.
A inteligência artificial tem maior disponibilidade de uso do que o ser humano. Porque é possível, repetindo, a inteligência artificial tem a maior disponibilidade de uso do que o ser humano, porque é possível fazer as máquinas trabalharem 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupções. A inteligência artificial ajuda também em trabalhos repetitivos, em nosso trabalho do dia a dia, como enviar e-mails, verificar erros em documentos e muito mais. Com a inteligência artificial pode-se automatizar de forma produtiva essas tarefas e até mesmo remover aquelas cansativas para humanos e liberá-los para serem mais criativos e produtivos em outras atividades. A inteligência artificial proporciona assistência digital para interagir com os usuários, o que elimina a necessidade de recursos humanos. Os assistentes digitais também são usados em muitos sites, como nós estamos acostumados a receber, que utilizam robôs que desenvolvem conversações com os usuários. Alguns chatbots são projetados de tal maneira que fica difícil determinar se estamos conversando com um robô ou com um ser humano. A inteligência artificial proporciona também decisões mais rápidas, ao fazer com que as máquinas tomem decisões mais rápidas do que o ser humano. A máquina alimentada por inteligência artificial funciona conforme está programado e fornecerá os resultados de maneira mais rápida. A inteligência artificial proporciona o uso de aplicativos diários, como o Siri da Apple, Cortana do Windows e OK do Google, que são frequentemente usados em nossa rotina, seja para pesquisar um local, tirar uma selfie, fazer uma chamada, responder a um e-mail e muito mais. A inteligência artificial proporciona o impulsionamento de inovações em quase todas as áreas que ajudarão os humanos a resolver a maioria dos problemas complexos. Outra vantagem que poderá ser proporcionada pela inteligência artificial diz respeito à possibilidade de contribuir para o avanço científico e tecnológico, visando dotar a humanidade da capacidade necessária para os seres humanos desenvolverem tecnologias capazes de levá-los para novos habitats no sistema solar e fora dele. Como desvantagem, o uso da inteligência artificial poderá fazer com que as máquinas se tornem tão desenvolvidas que os humanos não serão capazes de acompanhá-las. E elas poderão seguir, por conta própria, redesenhando-se a um ritmo exponencial. Outra desvantagem é que as máquinas podem invadir a privacidade das pessoas e até mesmo serem transformadas em armas. A inteligência artificial pode se tornar uma grande ameaça que poderá conduzir à extinção da raça humana, segundo o cientista Stephen Hawking, que publicou um artigo abordando essa questão em 1º de maio de 2014 no jornal The Independent da Inglaterra. Hawking afirma que as tecnologias se desenvolvem a um ritmo tão vertiginoso que elas se tornarão incontroláveis
ao ponto de colocar a humanidade em perigo. Hawking conclui: hoje haveria tempo de parar, amanhã seria tarde demais. A imediata consequência, meus amigos, do progresso da inteligência artificial é o avanço do desemprego, seja de trabalhadores manuais e de trabalhadores intelectuais. Porque as máquinas inteligentes se transformarão também em trabalhadores. A inteligência artificial é positiva para o capitalista, que faz uso dela porque passaria a enfrentar seus concorrentes de forma mais competitiva, haja vista que proporcionaria, entre outras vantagens, o aumento de sua produtividade e a redução de seus custos. No entanto, seria também extremamente negativa para o capitalista, porque tende a reduzir a renda à disposição da massa dos trabalhadores excluídos da produção, contribuindo desta forma para a queda na demanda de produtos e serviços. Apesar dos benefícios proporcionados pelos algoritmos no avanço tecnológico, eles sofrem críticas que se concentram em especial no fato de que diversas mídias sociais coletam dados a respeito do comportamento de usuários, com o objetivo de recomendar conteúdos parecidos com o gosto deles, sendo a meta final fazer com que o internauta passe mais tempo conectado à rede, como consumindo não só posts agradáveis, como também as propagandas que financiam a plataforma. Desse modo, as plataformas incentivam que os usuários passem longos períodos ligados às telas, não considerando os impactos negativos sobre sua saúde. Muitos autores atribuem o recente fenômeno da polarização política à forma como consumimos notícias nas redes, que disseminam através de seus algoritmos fake news ou notícias falsas, que operam sem o necessário controle social. De todo modo, uma série de movimentos, inclusive dentro da política, vem exigindo por mais transparência das redes sociais no uso dos algoritmos, para evitar seu uso maléfico. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer a respeito de como funcionam a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes. Espero que tenha sido claro em nossa apresentação e finalizo deixando aqui o meu fraternal abraço.